Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo 25. Lucas, capítulo 12, versículos 22 ao 25. Diz assim a palavra de Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Glória a Deus. E Jesus conclui dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Oremos mais uma vez. Deus Santo, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva e eficaz. E diante dos Teus propósitos, nós nos rendemos, nós nos colocamos para poder fazer a Tua vontade, para poder Te servir. E pedimos ao Senhor que nesta noite venha, Senhor, realizar os Teus propósitos na vida de cada um que ouve a Tua Palavra, Senhor. Abençoa de uma forma especial, trazendo à luz o entendimento de cada um, manifestando a Tua glória, a Tua graça de uma forma grandiosa, para louvor e glória do Teu santo e precioso nome. Espírito de Deus, nós invocamos a Tua presença no nome de Jesus e pedimos que o Senhor venha abençoar e falar conosco por meio da Tua palavra. Manifesta-te, Espírito Santo, e abençoa grandemente, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Podem sentar, queridos. Esse texto que nós lemos, com toda certeza, é bastante conhecido de vocês. Mas a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Amém? A palavra de Deus, ela é nova, ela não se renova, ela é nova a cada manhã. E com certeza o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. O texto diz, do versículo 22, e disse aos seus discípulos. Isso significa que o diálogo de Jesus era com os seus discípulos. Amém? Então Jesus estava aconselhando os seus discípulos. Nós lemos um texto onde Jesus faz conselhos, traz conselhos, esclarecimentos para quem? Para os seus discípulos. Glória a Deus. E esses conselhos, esses esclarecimentos que Jesus traz para os seus discípulos, com toda certeza serve para mim, serve para você, serve para nós nesta noite, porque a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Amém? Então nós lemos um texto que tem mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos esse texto. E esta palavra é para nós nesta noite.
Essa preocupação de Jesus, que ele expressa aqui no texto, deve permear em nossas mentes, em nossos corações. Jesus, ele fala o que eu devo buscar primeiro. Esse é o tema da mensagem. O que eu devo buscar primeiro? Você já parou para pensar nisso? Eu entendo com esse texto que nós acabamos de ler, que se nós não tivermos a preocupação de procurar entender o que eu devo buscar primeiro, acredite, nós iremos errar com as nossas buscas. Eu vou provar para você hoje nessa mensagem. Se eu não procurar entender o que eu devo procurar primeiro, e nós vemos isso como uma prioridade aqui entre o diálogo de Jesus e os seus discípulos, Jesus tem como uma prioridade ensiná-los o que é que eles deveriam buscar primeiro. O que eles tinham que dar primazia para a sua busca. O mestre fala de busca. A busca é uma prioridade, um anseio na essência do ser humano. Escute isso e grave. A busca, o anseio é ou está na essência do ser humano. E todos os dias nós estamos correndo atrás de alguma coisa. Todos os dias nós estamos empenhados, correndo atrás para buscar algo, para alcançar algo. Isso todos os dias. Eu e você. Todos os dias nós estamos empenhados para buscar algo, para correr atrás de algo, né, para buscar alguma coisa. E, infelizmente, dentro dessa correria que nós estamos todos os dias, atrás de alguma coisa, às vezes, as buscas são de cunho importante. Às vezes as buscas são de cunho importante. Mas chore, pasme, na maioria das vezes, as buscas não são importantes. São de cunho apenas para preencher o nosso ego, apenas para preencher um espaço vazio em nossa alma, em nosso ser. Às vezes são apenas para ocupar o nosso precioso tempo, porque o tempo é uma coisa tão preciosa, se você analisar, segundo as Escrituras Sagradas, o tempo ele não para de correr. E a nossa vida é tão curta, tão pequena com relação à eternidade. Isso significa que se tem uma coisa preciosa é o tempo. Amém? Então, na maioria das vezes, as buscas, os nossos anseios são para coisas que não são importantes. E nós precisamos entender e saber buscar as coisas importantes. Porque a maioria das pessoas procuram encher o seu próprio ego, preencher o espaço vazio, ocupar o precioso tempo. Queridos, as nossas vaidades, pela nossa finitude, muitas das vezes transcende a nossa própria humanidade. Existem coisas que são bizarras e as pessoas estão fazendo, porque elas estão buscando fazer alguma coisa. O ser humano ele tem uma sede tão grande em buscar, em fazer, em realizar, em realizações, que acaba que muitas pessoas fazem coisas bizarras. Você fala, meu Deus, como que essa pessoa está fazendo isso? Tudo para preencher, né, aquilo que está na essência do ser humano, que é a busca constante. Buscar constantemente, todos os dias, buscamos constantemente, diariamente nós buscamos. Agora, Jesus nos ensina o que nós devemos buscar primeiro. Glória a Deus. Nós temos a necessidade de sermos orientados, para que possamos caminhar por caminhos que agrade a Deus. Seguir os nossos instintos pode ser muito complicado. Escute aqui, eu vou repetir para você. Eu e você, seres humanos,
somos necessitados de sermos instruídos como caminhar. Ah, mas tem gente que acha que não precisa. Tem pessoas que acham que não precisa de orientação de ninguém, né? Que tudo que ele está fazendo, o que ela está fazendo, está tudo muito bem feito e não há de maneira nenhuma reprovação. Escute uma coisa, nós temos a necessidade de sermos orientados para onde vamos, como nós devemos caminhar, o que devemos fazer. Nós temos a necessidade de sermos orientados todos os dias. Porque escute uma coisa, se você não aprender, segundo a palavra de Deus, se você não buscar recursos na palavra de Deus para entender e compreender os projetos de Deus, os caminhos de Deus para você seguir, entenda, o seu instinto vai falar mais alto. E quando o instinto do ser humano fala mais alto, eu vou trazer alguns exemplos aqui para você entender melhor. Quando o instinto do ser humano fala mais alto do que as orientações que Deus está dando, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. E por que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden? Porque eles resolveram, certo dia, eles resolveram seguir os seus instintos. Eles resolveram seguir os seus instintos. E o que aconteceu? Eles pecaram contra o Criador e tiveram que ser expulsos do jardim do Éden. E qual era a busca? Qual era o anseio ali no enredo daquele acontecimento? A busca era conhecer como Deus conhecia as coisas. Ser semelhante ao Altíssimo. Era esse o engano ali. Era esse o anseio de Adão e Eva. Então, se você comer desse fruto que Deus proibiu que vocês comessem, vocês serão semelhantes a Ele. E vocês irão saber coisas que somente Ele sabe. Vocês vão conhecer coisas que somente Ele conhece. Então perceba que a busca do ser humano não é de hoje. O palpite do inimigo também não é de hoje. Desde lá do Éden, o inimigo já vem palpitando em nossas ações. Você está comigo? Diga amém. As nossas ações estão sendo palpitadas todos os dias. Por quê? Porque o inimigo sabe dos nossos anseios. O inimigo sabe que você nunca vai parar de buscar algo, que você nunca vai parar de ansiar algo. O inimigo sabe que você deseja. O inimigo sabe que você quer. O inimigo sabe que você tem propósito e você vai correr atrás dos seus propósitos. Então veja bem, quando o homem decide seguir os seus próprios instintos, coisas muito ruins podem acontecer. E aconteceu com Adão e Eva. Eles tiveram de ser expulsos do jardim do Éden. Segundo exemplo, Sansão. Quando o homem resolve seguir os seus instintos, Sansão passou a ser escravo dos filisteus. Agora, quem foi Sansão? Um homem forte, poderoso, um homem líder, um homem que foi escolhido por Deus para governar e reinar sobre Israel. E de repente Sansão resolve seguir os seus instintos, os seus próprios instintos, ao invés de seguir os caminhos de Deus, as orientações de Deus, os caminhos que Deus havia determinado que ele seguisse. Sansão resolveu abandonar os caminhos de Deus e seguir os seus próprios instintos. Por isso a preocupação de Jesus, daquilo que nós devemos buscar primeiro. Amém? Por isso que a grande preocupação de Jesus, daquilo que nós devemos buscar primeiro, porque a história deixa grandes cicatrizes, a história deixa transparecer muitos rastros, muitas cicatrizes que nós precisamos observá-las e aprender com elas. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e foge. Mas o tolo, ele passa e sofre a pena, porque ele viu, observou o exemplo, analisou, viu que deu
sabendo que vai dar ruim, mas ele resolve passar e sofrer a pena, resolve experimentar, porque existem pessoas que só aprendem experimentando. Ele não tem a capacidade de olhar, tão somente olhar e aprender por estar olhando. Por isso que Jesus tem a preocupação de nos fazer entender o que devemos buscar primeiro. Grave isso, o que devemos buscar primeiro. Sansão se tornou escravo dos filisteus. Por quê? Porque ele resolveu seguir os seus próprios anseios. Dalila estava lá. Era uma mulher linda, formosa, atraente, sagaz. E Sansão, ao invés de obedecer à voz de Deus, ser um homem nazireu de Deus, separado por Deus, consagrado para o serviço a Deus, ele resolveu seguir aquilo que estava no seu paladar, tato, olfato, visão e audição. Ele resolveu seguir os seus próprios instintos, os seus próprios anseios. Sansão não aprendeu o que ele deveria buscar primeiro. Então Jesus nos ensina o que nós devemos buscar primeiro. Por quê? Porque as cicatrizes da história já apontam o que vai acontecer se você decidir andar segundo os seus próprios instintos. Nós observamos homens que seguiram os seus próprios instintos, Jonas, o profeta Jonas, ele foi parar no ventre de uma baleia. E por que Jonas foi parar no ventre de uma baleia? Porque ele resolveu seguir os seus próprios instintos. Deus havia determinado um caminho para Jonas. Sim. Deus havia determinado o que Jonas deveria fazer. Sim. Mas ao invés de obedecer à voz de Deus, você perceba que tudo culmina dentro de um mesmo conceito. Jonas resolveu seguir os seus próprios instintos. E ele se deu muito mal. Agora olhe para mim e calcule. Será que nós avaliamos, temos a possibilidade, a capacidade de observar a história, as cicatrizes e os rastros da história? Será que nós não temos prova o suficiente de que não é bom seguir os próprios instintos? Nós estamos esperando mais o quê? Porque existem pessoas que estão experimentando das agrúrias, do amargo dos seus próprios instintos. Enquanto que Deus, na sua palavra, está nos atraindo, ou tentando pelo menos nos atrair todos os dias. Jesus está preocupado e se reúne com os seus discípulos para ensiná-los o que eles deveriam buscar primeiro. Aleluia. Primeiro. Se Jonas não tivesse seguido os seus próprios instintos, ele não teria parado no ventre do peixe. E Jonas morreu. Deus o ressuscitou por sua misericórdia. Mas quantos Jonas que não ressuscitaram? Quantos milhares de Jonas que foram engolidos por situações e não tiveram a mesma graça que o profeta Jonas? São milhares deles. São milhares e milhares de Jonas que seguiram os seus próprios instintos e foram foram engolidos por situações e não conseguiram mais sair das situações que foram engolidos. Não tiveram a mesma graça que o profeta Jonas teve de ser ressuscitado. Quando nós observamos os efeitos de alguém que seguiu os seus próprios instintos, Deus me faz lembrar do rei Salomão. Lembra do rei Salomão? O rei Salomão recebeu de Deus a sabedoria que nenhum outro homem da face da terra tinha, como Salomão tinha. Deus resolveu cercá-lo de riquezas que nenhum rei na face da terra foi mais rico do que Salomão. Mas Salomão, na sua velhice, ele resolveu seguir os seus próprios instintos.
Parece-me que Salomão esqueceu, porque o ser humano, se ele não for alertado todo dia, se não for repetido aos seus ouvidos todo dia, se não ouvir uma palavra todo dia, se não ouvir um alerta todo dia, facilmente o ser humano, ele se esquece, ele se afasta, vem uma amnésia, seja ela espiritual ou não, mas vem uma amnésia para lhe fazer esquecer e desistir dos caminhos de Deus, das orientações de Deus, e de repente o camarada começa a seguir os seus próprios instintos. Salomão, na sua velhice, o rei Salomão, o grande rei Salomão, resolveu seguir os seus próprios instintos, e nós observamos Salomão, na sua velhice, se entregar às paixões e às meretrizes. Nós observamos Salomão, aquele gigante de Deus, sendo nocauteado por suas próprias paixões, porque ele resolveu seguir os seus próprios instintos. O ser humano sem orientação é capaz de fazer muitas coisas. Por isso que nós precisamos, somos sedentos de sermos orientados por Deus todos os dias. Todos os dias eu preciso da orientação de Deus. O que eu devo fazer, para onde eu irei. Por isso eu não posso esquecer de todos os dias pedir ao meu Senhor que me oriente para que eu tenha um dia abençoado, que me oriente para que eu possa ser vitorioso, que me oriente para que eu possa ser guiado e não venha cair num precipício que está logo ali, diante dos seus olhos. O precipício está sempre logo ali. E Jesus, sabendo disso, ele ensina para os seus discípulos o que eles deveriam buscar primeiro. Porque o precipício está logo ali e sempre estará logo ali. Deus falou para Caim assim: olha, Caim, quando o Senhor rejeitou o seu sacrifício, e Caim começou a espraguejar, ficou nervoso, ficou bravo, porque Deus não quis receber o sacrifício dele, né? E Deus disse para Caim assim: olha, Caim, se você fizer bem, se você fizer não conforme os seus anseios, mas conforme a minha vontade, certamente que eu irei receber o teu sacrifício. Agora, se tu não quiser obedecer, olha, Caim, o pecado está logo ali, diante dos teus olhos. Então nós precisamos tomar cuidado. Jesus nos ensina o que nós devemos buscar primeiro. Muitas coisas bizarras, as pessoas estão enroladas, e tem pessoas que estão tão enrolados em coisas bizarras, que olha, querido, para sair, só um milagre do Senhor. E eu estou usando esse termo bizarro, para mim não falar abertamente, claramente. Mas a busca é um anseio humano. A busca sempre foi um anseio do ser humano. E no versículo 22, Jesus diz assim: olha, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. A busca é um anseio. O que é buscar? No sentido literal. Buscar é utilizar-se de si mesmo. Buscar é seguir à procura de algo, no verbo pronominal. Buscar é esforçar-se excessivamente para encontrar, é conseguir ou conquistar, no verbo transitivo direto. Então buscar é isso. E se tem uma coisa que nós sabemos, é buscar. O problema é quando nós nos disponibilizamos para buscar coisa que não convém. Paulo diz assim: olha, tudo me convém. Ou todas as coisas me são lícitas, melhor dizendo. Mas nem tudo me convém. Paulo nos ensina. E Paulo está dentro desse contexto, né, do que nós devemos buscar primeiro. Porque Paulo diz assim: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E ele repete no mesmo texto dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas eu
não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. Paulo está dizendo, eu sei viver neste mundo e não me contaminar por ele. Eu sei estar neste mundo, mas não me contaminar com este mundo. E por que Paulo fala com tanta ênfase e com tanta segurança? Porque Paulo, ele diz assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Porque para você se manter diante de Deus, precisa ter uma busca constante, todos os dias, diariamente. Eu não posso errar o alvo, eu não posso desviar os olhos dos céus, porque na hora que você desviar os teus olhos dos céus, com certeza a tua natureza vai te empurrar para o precipício que está logo ali, ou melhor, a um passo. O precipício sempre está a um passo, os céus não. Os céus estão em passos que para você chegar lá, só através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em uma vida em consagração direta com Ele. Mas o inferno, a condenação, o passo está logo ali, o abismo está a um passo. E milhares são aqueles que estão caindo nesse precipício. E Jesus nos ensina o que nós devemos buscar? Primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quanto à vida, quanto ao corpo, quanto às necessidades, com certeza Deus estará provendo para você. Existe de fato uma preocupação de Jesus com os seus discípulos com relação aos seus anseios da vida terrena, e é algo tão apegado à natureza humana. Escute uma coisa aqui, o homem veio da terra, e por conta dessa ligação com a terra, o homem é tão apegado às coisas terrenas. É por isso que existe dentro do ser humano o homem espiritual. Paulo fala isso, Paulo diz, olha, o homem natural, aquele que nasceu do barro, ele não compreende as coisas espirituais, mas o homem espiritual que está dentro de você, que foi criado por Jesus, que foi renovado, que nasceu de novo através de Cristo Jesus, este sim entende as coisas espirituais, e este sim clama por Deus e para estar com Deus, e almeja um céu de glória. Todos os dias eu preciso dar um sacudido em mim mesmo para me fazer cair na real, porque às vezes nós deliramos nos anseios do mundo, às vezes nós deliramos, e o delírio em muitas pessoas é tão imenso, que ele consegue ficar a semana toda, o mês todo, ou o ano todo, sem se lembrar de Deus e da obra de Deus. Os delírios do ser humano. Os delírios, eles são numa dimensão que assusta. O camarada arruma um emprego, aí ele deixa Deus, deixa a obra de Deus, porque ele arrumou um emprego, agora ele não tem mais tempo de fazer a obra de Deus. Aí Deus vai entender que eu estou trabalhando, que eu não tenho tempo nenhum. Os delírios são tão gigantescos, né, que faz com que o ser humano ele caminhe por caminhos tortuosos pelo vale da sombra da morte e não percebe que está andando pelo vale da sombra da morte. Escute uma coisa, se Deus tirar a mão de sobre você, não vai sobrar nada de nós. Por isso que nós devemos aprender o que devemos buscar primeiro. Precisamos aprender o que devemos buscar primeiro. E Jesus diz, olha, não estejais apreensivos pela vossa vida. O que Jesus está querendo dizer? Vida é um conceito que pode variar dependendo da perspectiva. Sendo um conceito multifacetado, com dimensões biológicas, filosóficas e culturais, a sua compreensão envolve a análise de seus processos, ciclo
significado e impacto no contexto em que ocorre. O que Jesus está fazendo? Jesus se refere ao ciclo e ao impacto que cada indivíduo pode causar no meio em que ele vive. Por isso que Jesus diz assim, não estejais inquietos com a sua vida. Jesus está querendo falar do ciclo e do impacto que você pode causar com a sua própria vida. O que Jesus está querendo dizer? É mais ou menos que você é uma bomba ambulante que explodindo pode o efeito ser catastrófico. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. E ele está dizendo, olha, vocês precisam aprender o que deveis buscar primeiro, porque senão os efeitos poderão ser catastróficos e podem ter resultados na eternidade. Escute uma coisa, o perdão de Deus nós alcançamos enquanto estamos aqui nessa terra. Enquanto viver, diz o texto bíblico, Paulo escreve aos Romanos, a Coríntios, enquanto viver, viva para Deus. Porque depois que você morrer, querido, se você não tiver conquistado uma herança nos céus, porque o reino de Deus é tomado por força. Se você não tiver conquistado uma herança no céu, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, resta chorar e lamentar na eternidade, nas profundezas do inferno. Eu sei que é forte a mensagem que eu estou pregando, mas é o que Deus colocou no meu coração para pregar para vocês nessa noite. Nós precisamos priorizar o que devemos buscar primeiro. E Jesus foi muito enfático quando ele disse, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está dando garantias aqui. E eu quero abrir os seus olhos com relação a essa garantia. Ele está dizendo, olha, se você for fiel ao reino de Deus, Deus vai dar tudo o que você precisa, porque você é fiel a Ele. Aleluia. A garantia que Jesus está dando, buscai primeiro o reino de Deus. Se você tiver o reino de Deus como prioridade, Deus garante na sua palavra que todas essas coisas que tua alma anseia, não aquilo que vai prejudicar você, Deus vai peneirar, aquilo que vai te prejudicar, Deus não vai deixar passar, aleluia. Deus vai peneirar e Ele vai te dar aquilo que é necessário para você. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Deus vai peneirar aquilo que é necessário, aquilo que não é necessário Ele vai tirar, porque Ele tira aquilo que não presta e Ele deixa aquilo que vai fazer você prosperar, você crescer para a glória, para a honra do nome do Senhor, que é bendito e que reina para todos sempre. A compreensão da vida envolve a análise de seus processos, ciclo, significado e impacto no contexto em que ocorre. Meu Deus, como isso é profundo. Como Jesus, o maior dos filósofos, o maior dos pregadores, como ele falava coisas profundas. É tão profundo isso, que Jesus, eu acredito que ele estava ali, sentado com os seus discípulos, ensinando essas palavras tão sublime, trazendo garantias e dando garantias. Queridos, quando foi que Deus deixou de fazer aquilo que Ele disse, aquilo que Ele prometeu que ia fazer? Deus é fiel para cumprir, para estabelecer aquilo que Ele disse que ia fazer. Glória a Deus. Acabou o tempo. Quando nós entramos num conceito do corpo, que Jesus diz, não estejais inquietos pela vossa vida e pelo vosso corpo. Quando nós entramos num conceito de corpo, trazendo o conceito de corpo de uma visão filosófica, corpo é um lugar de paixões e desejos. Corpo também é um instrumento da alma. Corpo é também um símbolo de beleza e de virilidade.
Corpo também é um objeto de construção e modificação. Meu Deus, eu pregaria mais 1 hora. Jesus está dizendo, cuidado com os seus anseios acerca do vosso corpo. Por que será que o Senhor coloca o corpo como algo importante que nós devemos olhar e cuidar? Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que o nosso corpo não pode ser um instrumento de desejo, mirando o canhão para as mulheres. E Paulo diz assim, olha, em capítulo 3 de 1 Coríntios, que você não pode destruir o templo de Deus, que é o vosso corpo. E é interessante que Jesus, dentro do seu contexto de que o que eu devo buscar primeiro, ele trata do corpo como algo importante. Não estejais inquietos acerca do vosso corpo, porque se você ficar focando muito, meu irmão, você vai acabar cometendo coisas bizarras. E quantas coisas bizarras que a gente vê as pessoas cometer com o seu próprio corpo? Sim ou não? A gente vê coisas bizarras. E Jesus diz assim, olha, não estejais inquietos, ansiosos com relação ao seu próprio corpo. E aí nós, estudando o conceito filosófico do corpo, lugar de paixões e desejos. Meu Deus. O corpo é o lugar de realizações. Ele aponta o corpo como algo ativo, algo que encontra possibilidades para produzir de uma forma ativa paixões e desejos. Paixões e desejos. Queridos, se isso não for direcionado, coisas terríveis podem acontecer. Observe que quando o homem casa, ele é limitado em determinadas coisas, sim ou não? Quando o homem não casa, ou ele não quer casar, a maioria da sociedade é o casamento, para que casar? E uma filosofia totalmente contra a palavra de Deus, né? Aí as pessoas cometem coisas que são bizarras. Eu estou sendo bem discreto nas minhas palavras. Quando Jesus, no conceito filosófico, o corpo é um instrumento da alma. Meu Deus, quando eu olho para o corpo como um instrumento da alma, meu irmão, começa a pensar um pouco comigo aqui, o seu corpo como instrumento da sua alma. A alma é o centro das emoções do ser humano. Agora imagine, com o corpo a alma se expressa, a alma realiza, a alma faz. Faz o quê? Aquilo que a sua alma pensar, ela vai fazer com o seu corpo para realizar. Então o corpo como instrumento da alma é algo tão perigoso. Por isso que Jesus se preocupa com seus discípulos, para ensiná-los o que devemos buscar primeiro. Eu quero que essa frase fique marcada na sua mente, por isso que eu repeti ela várias vezes. O que devemos buscar primeiro. Porque se o corpo é um instrumento da alma, se a tua alma estiver cheia de coisa boa será o teu corpo. Agora, se a tua alma estiver cheia de coisa ruim, meu irmão, coisas ruins serão estabelecidas através da sua vida. Por isso que a palavra de Deus nos ensina. Paulo diz assim, olha, o Espírito Santo, ele me constrange todos os dias. E constranger no sentido literal da palavra, Paulo está dizendo, olha, o Espírito Santo me faz em picadinho, me pica em pedacinhos todos os dias, porque o que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Quando eu vejo, eu já estou fazendo algo que eu não queria fazer, porque dentro de mim tem
uma briga constante da minha alma com o meu espírito, com o meu corpo, tentando fazer com que eu faça coisa que eu não quero fazer. E isso é uma briga que todos nós precisamos enfrentar. E quando nós enfrentamos essa briga, que é real na minha mente e na sua, no meu coração e no seu, na minha vida e na sua, isso é real. Por isso que nós precisamos saber o que devemos buscar primeiro. Fique de pé, por favor. Precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus é justiça. E nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você ora por justiça? Jesus está nos ensinando a orar por justiça divina. Buscai primeiro o reino de Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. E não esqueça dessa frase que é o tema da mensagem. Porque eu devo buscar primeiro. Dobre a sua cabeça. Santo Deus, em nome de Jesus. Louvamos ao teu nome, Senhor, por tua palavra. Te adoramos, pois a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia que tem alcançado as nossas vidas todos os dias. Nós estamos aqui, Senhor, para te servir, para fazer a tua vontade. E pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo esteja tratando em cada coração, abençoando de uma forma especial a vida de cada um, Deus. Estenda as tuas mãos, trazendo renovo, trazendo cura e libertação, ó Deus. Manifesta salvação, manifesta, Deus, cura e libertação. Opera de uma forma poderosa, Pai. Nós pedimos a Ti, no nome de Jesus, Pai. Conceda-nos a Tua graça todos os dias. Nos fortaleça todos os dias. Nos mantenha de pé na Tua presença, Senhor. Sustenta-nos, ó